Opa, tá funcionando, rapaz. Que coisa linda. Temos uma live funcionando. Deixa eu desligar esse som pra ver se eu consigo me ouvir aqui. Agora que eu percebi que a minha Twitch tá atrasada. Pelo menos uns 30 segundos, mais ou menos. Boa noite, boa noite. Começando um projetinho aqui. Pô, que satisfação. Tô bem feliz. Tô animado. Como essa live aqui vai ficar para a posteridade e a primeira de todas. Qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é usar esse espaço aqui para produzir alguns conteúdos. Todo mundo sabe, eu sou de tecnologia, sou Product Manager, trabalho com tecnologia já há uns 8 anos e tô vendo muita novidade no mercado, muita coisa bacana com inteligência artificial. Me deu vontade de aprender um pouco mais, me deu vontade de praticar também. Eu tive pensando hoje à tarde, quando eu fazia faculdade, e que eu me deparei com a impossibilidade ou a incapacidade de programar. Eu seria muito abençoado se eu tivesse vivido esse momento agora na tecnologia com os benefícios, né, que as ferramentas de inteligência artificial estão promovendo, eu acho. E isso está aguçando muito a minha curiosidade. Estou querendo ver mais sobre isso, estou querendo aprender, estou querendo falar sobre. E eu achei interessante criar conteúdos ao vivo para que isso seja um aproveitamento também do meu tempo, né? Enquanto eu faço a live, esse conteúdo está sendo produzido, eu conto com a interação também das outras pessoas ou do ecossistema, enquanto ele pode estar acontecendo, enquanto eu estou fazendo a live. E depois isso vira um portfólio, né? Viram os famosos cortes, viram podcasts, né? Eu sou maluco com podcast, já tive o meu no passado e quem sabe a gente pode estar voltando a fazer um podcast e com esse conteúdo que eu estou produzindo logo agora. Então, eu estou sentindo que vai ser um espaço legal assim para eu aproveitar, para aprender, para aguçar essa minha curiosidade e para virar um legado, né? Tenho muita vontade de criar esse portfólio de tecnologia. E é isso, vai ser uma tentativa, vamos trabalhar como se fosse um projetinho e vai dar tudo certo, né? Não prometo uma super constância, vamos considerar aí, vamos tentar fazer bem essa semana. Essa semana eu garanto motivação total, e aí na próxima semana a gente vê. Próxima semana a gente vê como é que vai ser, como é que foi essa primeira semana, se deu tudo certo mandar pro YouTube, mandar pra Twitch, como que ficou, qualidade, se a minha internet aguentou, enfim. Se deu pra mandar pro Spotify, pô, tô muito curioso, tava muito querendo voltar pro Spotify, voltar pra produção de conteúdo de podcast, adoro isso. Então vamos ver como é que vai ser, vamos trabalhar aí com um projetinho aí, primeira semana eu garanto, a segunda a gente vê, se der uma mídia legal eu continuo, porque como eu falei, não tô aqui pra ficar famoso, se eu ficar famoso ótimo, mas tô aqui pra produzir um portfólio legal, principalmente no YouTube, né? Aqui na Twitch a gente faz as lives, aproveita o espaço para gravar, mas aproveita o espaço do YouTube para ficar de legado, né? E aí vamos ver como é que a gente vai fazer. Como que eu pensei em estruturar essas lives, tá? Principalmente as primeiras, eu sei que eu vou ter pouca interação, eu fiz o meu dever de casa, eu fiz uma lista de possíveis ferramentas que eu quero dar uma olhada, dando uns passos atrás, né? Que tipo de ferramentas são essas? A inteligência artificial está deixando mais fácil a vida tanto de um programador ou de uma pessoa que não sabe programar, mas tem boas ideias e está surfando bem aí nos prompts, né? Tá se comunicando bem aí com as inteligências artificiais, né? No meu dia a dia, é o meu papel trabalhar muito próximo do cliente ou muito próximo dos responsáveis por trazer as demandas, né? E principalmente demandas de negócio. E conversar com eles faz parte do meu dia a dia.
e gerar as ideias, entender as reais necessidades desses caras para produzir soluções tecnológicas faz parte do meu dia a dia. Hoje, eu diria que eu não produzo a solução tecnológica. Eu preciso hoje da ajuda dos desenvolvedores, né? Mas já está surgindo algumas ferramentas que estão deixando essa produção de soluções um pouco mais fáceis, né? E uma delas que eu já queria mostrar para vocês, que recentemente mais me chamou a atenção, é o Firebase. Ele é um produto do Google. Eu espero que meu microfone continue funcionando. É um produto do Google, né? E chegou com muita velocidade assim no mercado. O Google fez também um super lançamento sobre, né? E como vocês podem ver, o Google já vende isso de uma forma bem marqueteira e bem direta, né? Faça o seu app o melhor possível com Firebase e IA generativa, né? IA generativa é isso que a gente está se acostumando a trabalhar aí com o ChatGPT, o Gemini do próprio Google, né? E basicamente o que o Google promete é que você vai digitar um prompt, né? Fazer uma solicitação para essa ferramenta e você vai ter como resposta o seu aplicativo, né? Se é isso que você queria, né? Se é um aplicativo de celular que você queria, você vai ter como resposta o seu aplicativo. Então vamos lá, eu já dei uma fuçada no Firebase, mas vai ser legal aqui também para ter uma experiência ao vivo, né? Quando eu estava na escola, na faculdade, né? Eu cheguei a pensar nos 3 ou 4 aplicativos interessantes, assim, que eu gostaria muito de ver, né, em prática. Um deles, inclusive, foi o meu TCC, né? Como eu queria fugir a todo custo de programação, eu fui para a parte do design, né? Eu fui para a parte da pesquisa e fui desenvolver como que seria um aplicativo perfeito de turismo, né? Considerando que as cidades históricas mineiras, por exemplo, poderiam contratar uma agência ou contratar um time de desenvolvimento para produzir esse tal aplicativo perfeito, né? Eu fiz um estudo, fiz pesquisas com turistas e tudo mais, até mesmo com comerciantes, né? Da parte de hotelaria, restaurantes, guias turísticos e tudo mais, para saber o que é que tinha que ter num aplicativo de turismo, né? Que fosse perfeito, vamos falar assim. Se a Belotour aqui de Belo Horizonte fizesse como que seria, né? E ficou bem legal, eu fiz alguns desenhos, né? Muito arcaicos, isso a gente tá falando aí de 9 anos atrás quase. Minto, uns 7 anos atrás. E ficou legal. Se eu tivesse essa ferramenta na minha época, cara, eu poderia ter entregado um resultado muito melhor ali para os meus orientadores, ou ter até aprofundado em alguns pontos que com certeza só fazendo um desenho de interface eu não consegui ir mais a fundo, né? Mais pra frente eu pensei num aplicativo de churrasco. Sempre a gente tem essa dúvida, né? Vou fazer um churrasco para 10 pessoas aqui, né? E quanto de carne eu tenho que comprar, né? 1 quilo de linguiça dá pra 20 comer? Enfim, né? Aquela velha frase de tio, né? E sempre bate a dúvida, né? Pô, quantos quilos de carne tem que comprar? Quantas cervejas? Tem que comprar carvão? Vai ter vegetariano? E aí a gente tá vendo aí vários requisitos, né, diferentes pra gente trabalhar, né? E isso tudo um aplicativo podia nos ajudar, né? Na época não existia esse aplicativo, por incrível que pareça. E agora talvez fosse mais fácil criar esse aplicativo através dessas ferramentas, né? Então isso que é nesses pontos que eu tô querendo chegar, né? Não estou prometendo e nem acredito até o momento de que essas ferramentas elas consigam produzir plataformas inteiras e plataformas grandes, vamos falar assim, né? Eu trabalho hoje na Vtex, é um sistema super complexo, né? A gente envolve de ponta a ponta do e-commerce, da loja digital dos nossos clientes, né? Mas imagina para uma parte do meu sistema, né? Para uma parte do sistema da Vtex, se eu conseguisse provar valor mais rápido ou conseguisse fazer implementações mais dinâmicas, né? A Vtex hoje tem produtos menores que são acoplados na estrutura da Vtex, como por exemplo o Sales App ou o Personal Shopper, o Live Shopping, né?
que são ferramentas, aplicações que os nossos clientes contratam até apartado do core da VTEX, e são, teoricamente, são produções menores, que talvez essas ferramentas que têm surgido hoje bastante poderiam nos ajudar ou podem ajudar os times da VTEX. E aí um PM dentro da VTEX poderia tirar coisas do papel mais rápido, podia conversar com clientes, entender a demanda, né, daquela questão e já propor alguma coisa um pouco mais imediata, melhor do que um protótipo, por exemplo. Né? É desse tipo de microserviços, não é meio microserviços, mas microprogramas, né, que a gente está falando que eu estou vendo isso muito acontecer. Então, só para a gente começar aqui como funciona um pouquinho do Firebase, né? Vamos até testar aqui também em português, né? Vamos propor um aplicativo simples, tá? Me produza um aplicativo mobile para que eu possa fazer a gestão de um churrasco com os amigos. Lembre-se que este aplicativo precisa entender o tamanho do churrasco, número de pessoas, né? Número de pessoas, particularidades, vegetariano ou não, e ter uma interface amigável. Vamos ver o que ele entende por interface amigável, né? Talvez aqui a gente não tenha produzido o melhor prompt possível, tá, pessoal? Mas acho que isso também vai ser interessante aí pra gente observar, né? Que ponto que essas ferramentas estão maduras ou não. Eu trouxe aqui um caso em português pra gente também ver. O Google eu já esperava que talvez viesse alguma coisa boa. Olha que interessante, olha, até o nome do churrasco, aí eu vou ter que falar, né? Quando eu pensei, há muitos anos atrás, eu pensava em algo relacionado a churras, né? Churras. Um app churras, não sei, né? Pensar em alguma coisa assim, ele já veio um churrap. Não sei se ficou um nome muito bom assim, né? Mas interessante, né? Vamos lá. E aí ele trouxe algumas coisas aqui, alguns inputs, né? Que ele acredita, né? Inputs de convidados. Aí a sugestão, né, vai vir baseada em comidas e bebidas, né? E vai mostrar essa particularidade. Ele sugeriu algumas cores aqui, e aí achei interessante até o que ele propôs aqui: verde, branco, laranja, legal, correlacionou ali o verde, né, com a essência do barbecue, né? Legal, bacana. Vamos prototipar, vamos ver qual que é o output desse Firebase, aí vocês vão ver que aqui do lado vai sair o protótipo. Então todo o código está sendo gerado aqui. Nos passos aqui atrás eu poderia ter escolhido a tecnologia que ele está produzindo isso aqui, o que é muito interessante também. Então eu comentei, por exemplo, se a gente produzisse um app dentro da VTEX, né? A VTEX usa uma tecnologia de produção dos back-ends e do front-end, e eu já poderia estar associando essa minha solução nessa mesma tecnologia, né? Então eu economizaria o tempo, né, de uma possível migração lá para frente, né? Então eu estou produzindo aqui uma aplicação em Next.js que é a mesma que a VTEX já usa para renderizar os fronts. Ótimo. Eu não preciso de lançar aqui uma tecnologia antiga ou que a inteligência artificial promovesse de uma forma mais fácil uma ferramenta uma tecnologia que ela já domina, mas a VTEX usa uma diferente. Pois é, aqui a gente poderia estar vivenciando algo diferente. Esse caminho, né, que ele está fazendo aqui, toda essa criação aqui é muito interessante da gente verificar também, né, para a gente ir entendendo e eventualmente chegar em cada ponto e falar assim, opa, acho que ele errou, principalmente por aqui, né? Então ele descreve, né, todo esse processo que ele está fazendo. Isso é muito interessante. Ele está renderizando agora, olha que legal. E só passando um pouco mais sobre essa questão aqui da descrição que ele foi fazendo de cada passo, né? Isso a gente tem visto muito evoluir de uns tempos pra cá, e aí tempos pra cá a gente pode falar alguns meses, né? Que é o que algumas inteligências artificiais estão promovendo como reasoning, né? O ChatGPT teve que fazer isso porque o DeepSeek surpreendeu e fez de uma forma muito melhor essa descrição, né? Olha, eu tô te contando aqui o que eu tô fazendo, né? Então isso
melhorou bastante, assim, e aí outras ferramentas estão tendo que incorporar, basicamente, né? Então, aqui o Firebase também já incorporou aqui, né? Todos os componentes que ele gerou, aonde que ele armazenou esses componentes, né? Ele deve ter separado em alguns pontos aqui, né? Aqui ele vai exibir exatamente os componentes de comida e bebida. Aqui ele vai lidar com as informações dos visitantes, né? Das convidados e tudo mais. Então vamos lá. Resumindo, pedi em português, ele me devolveu um aplicativo em inglês. Vocês estão vendo aqui, né? Então a gente já tem aí alguns pontos de melhoria aí para o Firebase, né? Então aqui ele tem um input básico, né? Quantos convidados eu tenho. E ele me trouxe ali quantos convidados esses são vegetarianos, né? Porque provavelmente aqui a gente vai ter uma variação, né? Se são mais ou menos vegetarianos, eu posso comprar mais ou menos carne. Vamos considerar assim, vamos pôr 15 convidados e 2 são vegetarianos, né? Então vamos economizar na picanha. Opa, ele não conseguiu passar aqui para o próximo ponto. Vamos ver se ele com 10 ele conseguiria? Também não. Interessante, hein? Será que se a gente colocar 0 aqui vai funcionar? Não. Ele está com algum problema aqui, principalmente na conexão do próximo passo, né? Ele me dá a issue aqui e eventualmente como eu poderia resolver, né, esse problema. Isso são informações que aí, de fato, se a pessoa não é desenvolvedora, isso aqui ajuda bem pouco, correto? Eu mesmo não saberia como fazer isso aqui corrigir, basicamente, né? Então, como é que eu vou fazer? Vamos tentar colocar aqui uma sugestão para ele preparar esse próximo passo, né? Vamos até contar para ele que eu não estou conseguindo avançar. Não estou conseguindo gerar... Ele chamou aqui de lista de compras, né? A lista de compras. Estou me deparando com um erro. Vamos ver o que ele vai sugerir por aqui. Eu gostei da interface, achei legal. Se a gente fosse passar isso para um celular também ficaria bem simples. Acho interessante que a gente poderia ter mais variáveis aqui, né? E aí a gente tem que pensar no negócio como um todo, né? Aqui, será que ele está processando? Vamos ver. Reconectando. Eu perdi a conexão, será? Putz. Deixa eu tentar carregar tudo aqui. Vamos ver. Vamos lá. Live é assim? Então tá bom. Carregando. Será que agora ele até consegue de novo? Vamos ver se ele gera. Ainda não. Vamos lá. Não estou conseguindo gerar a lista de compras. O que está acontecendo? Opa, agora sim. Agora passou do estágio aqui. Beleza, ele me mandou a lista de erros, né? Vamos ver se ao final aqui ele... Não consegue. Tá. Vamos dar um passo atrás. Aqui ele me trouxe... Você precisa de... Ah, entendi. Tá bom. Entendi. O que ele está me sugerindo aqui, né? Eu precisaria de ter uma conexão com o Gemini para fazer ele funcionar. Entendi. Será que eu consigo só a chave aqui? Vamos ver. Opa, estamos aprendendo aí. Aprendendo fazendo. Vamos ver. Criar a chave de API. Tá me gerando aqui. Achei legal, hein? Achei legal. Vamos ver até onde a gente vai. Copiar. Será que eu consigo? Teria que voltar aqui um passo. Não é possível que eu perdi essa chance. Generate. Não. Como é que eu clicaria aqui? Seria legal se eu conseguisse voltar um step. Aí sim eu acho que eu conseguiria ter sucesso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar começar do zero de novo. Vamos lá. Achei legal. Gostei dessa ferramenta aqui para gerar um API Key. Achei legal. Me surpreendeu. Vamos lá.
Vamos lá gerar o protótipo. Até agora ele trocou as cores aqui. Tirou o verde, né? Tirou o verde e colocou outras cores. Fazendo o mesmo processo. Será que ele vai gerar o mesmo programa? Interessante, hein? Vamos ver. Vamos ver quão parecido vai ficar com o antigo. Deixar isso aqui aberto. Eventualmente a gente vai usar a mesma chave, né? Não sei se vai ser, mas vamos ver se vai ser. Será que tem alguma coisa nova aqui? Suggest menu items. Alguns nomes diferentes aqui, né? Antes ele tinha usado alguma coisa mais relacionada à comida, né? E aqui também ele já trocou aqui mensageria já de convite. Vamos ver. Parece que ele está fazendo até uma outra interpretação. Vou esperar ele acabar aqui pra gente ver como é que sai. Enquanto ele está fazendo, a minha ideia é provocar um pouco essas discussões, principalmente nessas ferramentas, mas aqui também eu estou aprendendo a usar uma ferramenta que eu acredito que ela vai ter muito valor no mercado em breve, que é uma ferramenta do Google e tudo mais. Mas eu peguei algumas que já existem, né? Alguns aplicativos de churrasco que já saíram para o mercado, tá, pessoal? E não essas ferramentas que criam outras aplicações. Claro que a gente também pode trabalhar em cima delas, mas a minha ideia também é avaliar alguns dos que já saíram, né? Alguns desses microprogramas que já saíram, e aí a gente vai discutindo como que elas foram estruturadas, que tipo de problemas que elas de fato estão resolvendo. Eu vi que muitas dessas ferramentas, né, elas estão sendo pagas, estão sendo cobradas. E é uma forma até da gente monetizar mesmo no mercado, isso é normal. E eu queria entender também como que isso está acontecendo, sabe? Que tipo de valor que essas ferramentas estão provendo e de fato quanto que isso está revertendo, né, de monetização para os seus fundadores, né? Podemos chamar assim. E a gente vai ver aí uma legião de talvez jovens ou até mesmo adolescentes que estão criando aí microprogramas, né? E ficando milionários, não sei, vendendo esses planos de assinatura, né? Vi muita ferramenta que facilita, né? Ou tá alinhado ali com questões de performance do dia a dia, né? De funcionários e tudo mais, que transforma, né, atividades rotineiras em simples cliques numa ferramenta, né? Então, acho que isso é muito interessante. A gente vai acompanhando essas ferramentas, e aí, se vocês tiverem alguma, mandem também, a gente vai analisando elas aqui ao vivo. Acho que também, se um dia isso aqui chegar na mão de quem de fato está criando, cara, aproveita aí o momento, eu me disponibilizo aqui para fazer uma breve análise aí do que vocês estão fazendo. Acho que vai ser legal também, né? Uma consultoria grátis. Interessante que essa aqui, pessoal, ela tá demorando mais do que a primeira, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Estão tendo bem mais passos aqui, o que é muito interessante, né? Porque o meu prompt foi exatamente o mesmo. Inclusive, ele tirou algumas features diferentes aqui, né? Do que a primeira vez que eu geri, né? Que eu sugeri. E de fato tá fazendo um trabalho aqui bem mais poderoso aqui, tá? Tô surpreso aqui, tô ansioso para ver como é que isso aqui vai sair do outro lado aqui. Não faço ideia do que pode vir aqui, mas vamos ver. Tá produzindo código aqui, nossa senhora. O pessoal do chat vai me falando aí se o áudio tá beleza, hein? Só para eu saber se eu não tô falando aqui no ar aqui. Eu só espero que a internet esteja permitindo que ele gere 100%. E que ele também não esteja alucinando, né? Talvez esteja fazendo a mesma coisa. Tomara que não. Já vi passar alguma coisa ali sobre catálogo, convite para o churrasco. Tá. Legal. Eventos. Legal. Nome do host, localização, interessante, data. Parece que ele está construindo alguma coisa mais relacionada ao evento em si, né? Ao dia do churrasco. Interessante também essa proposta, né? Não falei muito sobre isso no início, né? No prompt.
E ele já está fazendo essa proposição. Achei legal, tá? Interessante. Ele sugeriu alguns locais ali de lugares, você viu? Já trouxe algumas comidas, vi ali, picanha, maminha. Interessante. Parou de produzir aqui os códigos, está checando por erros. Vamos ver se ele vai cuspir ali a interface, que a gente tanto quer ver. Tá. Uma coisa diferente que ele já trouxe aqui, pelo menos na listagem das features, né? É uma possibilidade da gente compartilhar, né? Então, eventualmente eu posso criar vamos ver se é isso, né? Mas eu posso criar esse evento de churrasco e mandar para os amigos, né? Mandar por um link e tudo mais. Isso é muito interessante, né? Principalmente para a gente ter um aplicativo que faça sucesso, né? É ideal que a gente compartilhe um link para mais pessoas visitarem essa página. Se a gente está trabalhando, por exemplo, com uma experiência num site, né? Quanto mais pessoas entrarem para essa página, melhor. A gente pode colocar um AdSense no final. Né? A publicidade pode ficar mais cara, né? Dado que você tem um site que tem muitos acessos. Em contrapartida também, se for um aplicativo, né? É uma via de mão dupla, né? Você pode obrigar a pessoa a baixar esse aplicativo só para ela, entre aspas, participar do churrasco. Eu diria que não é uma estratégia muito interessante, porque você gera uma fricção, né? Se a gente for parar a pensar, você está gerando uma fricção pro cara que simplesmente vai num churrasco, ele tem que baixar um aplicativo. Nossa, meio chato, né? Então, talvez nesse caso, um aplicativo de fato seja bom para quem está montando ali o churrasco ou para quem tem fluxo, né, de estar fazendo churrasco várias vezes, com frequência, né? Mas eventualmente um site poderia ser bem funcional, né? Hoje em dia a gente tem muito essa discussão, né? Até que ponto vale a pena a gente ter aplicativos inteiros que façam principalmente coisas específicas, né? Como, por exemplo, planejar um churrasco, em comparado a uma boa página de internet, né? Um www. alguma coisa, né? Quando eu trabalhei na Rock Content, eu já via isso acontecer um pouco, mas naquela época, né, a produção de aplicativos mobile era extremamente cara, né? Isso assustava com certeza, assim, muita gente que desejava ter um aplicativo por ter um aplicativo, né? E hoje que eu estou na Vtex, eu vejo que é um cenário também diferente, né? A gente tem grandes players do cenário de e-commerce que de fato tem aplicativos, né? Você tem uma Amazon, você tem um Mercado Livre, mas os clientes mais normais, assim, que eles têm apenas o seu comércio online, eles preferem um bom site, né? Porque a compra, né? O fluxo de compra ela acontece normalmente, né? Num site, né? E principalmente se ele for bem feito para uma versão mobile, né? Responsivo, né? Nos celulares, ele dispensa, né? A necessidade de um aplicativo. Existem alguns estudos também, principalmente no mercado brasileiro, né? Estamos chegando no final do processo. No mercado brasileiro, nossa, caramba, login e tudo. No mercado brasileiro, né, que você tem celulares de certa forma um pouco mais antigos, defasados e internets lentas, né? Se você traz a necessidade para esse cliente, ele tem que baixar um aplicativo para ele fazer uma compra, você está colocando uma trava ali no processo dele, né? Às vezes o celular dele nem comporta, né? Já está cheio das fotos, dos áudios de WhatsApp, quem dirá mais um aplicativo, né? E basicamente esse aplicativo, às vezes ele vai instalar o seu aplicativo, fazer a compra e deletar o aplicativo. E aí, né? Aí você tem que olhar para o lado da retenção, né? Esse usuário não foi retido, né? Você trouxe um processo mais moroso para ele e tudo mais. Então, enfim, não sei se é tão positivo, mas talvez nesse caso de churrasco uma tática legal poderia ser manter para um site, né? Como ele está propondo aqui. Não consegui de novo. Tentei aqui como anônimo, né? Vamos ver se... não sei, né? Mas vamos lá. Será que com e-mail não tenho, cara? Ele tá fazendo de toda forma, de fato, fazer o processo inteiro, né? Cara, não consegui. Vamos fazer uma sugestão aqui. Eu até conectei aqui a API aqui do Gemini, mas infelizmente não deu, né? Vamos propor para ele tirar. Gostaria que você retirasse o login deste website. Não é necessário
a identificação do usuário. A experiência pode começar diretamente na descrição do churrasco. Vamos ver se de fato disso aqui ele já sai para uma nova interpretação, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Mas enfim, o que eu estava falando era sobre essa dualidade, né? Da gente precisar de um aplicativo ou precisar de um site, né? Ou ter um site bom, né? E propor a melhor experiência para o usuário, né? Então, acho que a gente pode entregar valores de diferentes formas e a gente tem que observar bem quem é de fato o nosso cliente, né? Como eu comentei, no cenário brasileiro, talvez a gente depender dos aplicativos mobile já é uma barreira de entrada, né? E será que é isso que a gente quer? Falei da retenção um pouco, né? A gente sempre tem que estar olhando para algumas métricas aí de sucesso, né, de uma aplicação, de uma proposta nossa, né? E a retenção, principalmente quando a gente está falando de compra ou de talvez um jogo, né? É interessante a gente sempre estar ligado, né? Esse cara está voltando toda semana. Não é à toa que nossos celulares hoje em dia eles são inundados, né, de notificações, né? Quando a gente instala um aplicativo, né, e a gente fica ali preso nas notificações, né? A cada 2 dias chega uma notificação, né? Se são lojas online, por exemplo, tem uma promoção aqui, cupom de desconto, o iFood é mestre nisso, né? Tá na hora da jantinha, né? E as comunicações estão vindo cada vez mais pessoais, né? Para tentar estar próximo ali do cliente e tal. Isso tudo são estratégias de retenção, né? De trazer o cara de volta, né? E isso a gente consegue nos aplicativos. Quando você tem um website, você pode fazer estratégias de notificação através de e-mail, né? Considerando que hoje em dia todo mundo está preso a um celular e as notificações do e-mail aparecem nos celulares, eventualmente está sendo funcional, né? Essas estratégias de notificação. Então, é bom da gente levar em conta a necessidade real, né? E em que momento que o nosso usuário usa essa plataforma, ou vai usar, né? É uma plataforma que ele vai usar junto ali do WhatsApp todo dia, o tempo todo, ou é esporádico, como é um caso de um churrasco, né? Bem que eu queria, né? Que não fosse tão esporádico, né? Poder fazer churrasco todo dia, mas acho difícil, né? E com certeza, né? Quando a gente pensa numa pessoa que faz churrasco todo dia, um churrasqueiro, ele já sabe a quantidade de carne, né? Ele é expert no assunto. Dificilmente ele vai usar um aplicativo que vai dizer para ele qual é a quantidade ideal de carne, né? Então, a gente também tem que pensar, né? Qual é o tipo de fato de usuário, né? É um usuário avançado ou é um usuário iniciante, né? Hard user ou um cara que está bem no começo da jornada, né? E tudo mais. Nesse caso aqui do aplicativo de churrasco, eu acredito que não, né? Acredito que é um cara que está fazendo um churrasco uma vez no mês, né? E está sempre em dúvida, uma vez no ano, né? Vai fazer no Natal, né? Fazer um churrasco de Natal aqui, uma confraternização de Natal, aí sim. Com certeza a gente teria essa página aqui muito acessada aí na época do Natal, para as pessoas de fato tirarem suas dúvidas e tudo mais. Vou falar mais um pouco sobre esse aplicativo, tá? Como que eu já pensei em algumas formas até da gente monetizar nele. Eu sei que a gente não conseguiu ainda promover a interface mais bonitinha aqui, acho que o outro prompt tinha sido até melhor, mas enfim, uma estratégia que a gente poderia usar aqui nesse aplicativo, né? A gente falou que ele seria numa estrutura de sites, né? Então a gente poderia ter publicidades espalhadas nele aqui, né? Uma publicidade de um supermercado aqui, uma publicidade lateral aqui da Tramontina vendendo facas, né? Por quê, né? O fluxo de uma pessoa que está fazendo churrasco também é um fluxo de um cara que compra carne, né? Que compra carvão, né? Que vai ao supermercado. Muito provavelmente ele vai fazer uma lista de compras aqui e ele não tem tudo em casa. Então, se um supermercado anuncia nessa página, ele já fica ali na mente, né, do cara na hora de fazer a compra, né? Então, às vezes eu sou cruzeirense, eu ia estar pensando no supermercado BH, mas se aparecesse aqui um anúncio do Super Nosso, mudaria a minha ideia, né? Pô, tem um Super Nosso mais perto de casa. Enfim, né? Seriam formas, né? Então, colocar publicidade aqui poderia ser interessante. Outras formas que acho que seria até mais direta, né? Hoje em dia a gente poderia ser capaz de fazer isso. Ao gerar a minha lista de compra, eu já poderia fazer isso com um clique, comprando a conta
comprando aquela lista inteira direto no supermercado. Então, se um supermercado, o Supermercado BH, o Super Nosso, integrasse com esse meu aplicativo aqui, eu poderia gerar uma compra direto pro Supermercado BH e o supermercado entregar na minha casa, né? Então, aí sim seria como se fosse o Supermercado BH ganhando um canal novo de vendas, né? E essa parceria, né, a gente poderia oferecer isso a certo custo, né? A gente poderia cobrar a cada compra que a gente realiza por aqui, 10% vira nossa propriedade, né? Uma compra de R$100 que a gente gerou, R$10 vai para o aplicativo, seria legal, né? Então são formas da gente observar aí monetizações indiretas, né? Não tão explícitas, né? Pague essa ferramenta. Para você gerar um churrasco de 50 convidados, eu preciso que você pague R$5 para usar o Premium. Cara, não sei se é o caso, né? Que talvez a gente tenha formas indiretas, né, de fazer a monetização aqui, que poderia ser interessante, né? A gente teve um erro. Não sei se foi o fato de eu ter talvez caído no meio do processo. Tô vendo aqui nos logs aqui que ele de fato cortou a página de login. É interessante ter reparado isso, né? Eu de fato pedi para ele tirar a parte de login e ele cortou basicamente, né? Eu não sei até que ponto que esse erro tá rolando, até porque ele tem um loadingzinho aqui, mas eu não sei até quando que ele vai. Enfim, tô meio travado assim. Não sei até se a ferramenta deveria me proporcionar alguma forma de eu sair daqui, ou eu voltar, ou eu pedir para ele refazer o prompt. Vamos ver, tô clicando aqui para conhecer aqui um pouco. Tá bom. Vamos ver o que ele abre aqui para mim. Tá tudo muito lento, né? Uma coisa que eu percebi também é que à medida que você vai produzindo ferramentas maiores aqui no Firebase, eu tenho me deparado um pouco mais com as coisas irem um pouco mais devagar mesmo, sabe? Não sei se é uma limitação da minha máquina ou se de fato o Firebase dá uma errada nisso também, sabe? Mas eu tive essa percepção também. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas o meu computador tá girando aqui, tá fazendo barulho aqui. Mas infelizmente não tô progredindo em quase nada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui para um outro dia. Vou tratar agora de outras ferramentas assim, pra gente também conhecer um pouco também como que tá o mercado, tá? Dessas ferramentas, até era o que eu tava falando, né? Sobre ver como é que isso já está sendo gerado aí nas internet.